Voltamos, estamos ao vivo, bora? Vamos ver. Chamar o meu amigo Renan Ferraz Galvão. Bora pra live. Vamos ver por aqui. Como que tá indo? Agora sim! Aê, E aí, meu irmão? rapaz. Tudo bem contigo? Fala, Gabriel. Tudo tranquilo, meu querido? E você? Tudo maravilha, ó. Peguei um cafezinho que não tem como, né? Eu peguei uma aguinha, né? Aguinha. Porque é a aguinha, né? Que maravilha. Oh, que prazer te receber aqui, Renanzão. Que Não, prazer. Vai ser obrigado. Prazer é todo meu, cara. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E espero poder contribuir aí com, enfim, com informações, coisas boas, né? Mas com certeza, Renan. Indo. Então quer dizer que você está na Itália, cara? Estou na Itália, cara. Estou aqui. Cheguei no dia. Na Itália mesmo, eu cheguei no dia 31 de novembro de 2020. 30 de novembro de 2021. Nossa, já está fazendo quase 2 anos então. Quase 2 anos, cara. Quase 2 anos. E aqui na cidade onde eu moro hoje, né, Matera, eu cheguei no dia 1º de dezembro. Que maravilha, cara. Cara, a gente tocou junto em Orquestra Jovem no Brasil, na estadualzinha, né? Na estadualzinha e no seu último ano na Na experimental. experimental também, fizemos um Na projeto com o experimental. Mozarteum. Nossa, No Mozarteum, exatamente. Eu cheguei na experimental, acho que você fez, sei lá, 2, 3 programas e já estava de saída. já Uma coisa está. assim, foi rápido. Que maravilha, cara. Viu? E esse processo foi fácil de vinda para Itália, cara? Cara, foi um processo. Eu acho que aconteceram coisas meio inusitadas. Que até hoje, quando eu conto para as pessoas, o pessoal fica tudo. E aí, como é que foi? Como é que você fez para resolver? Né? Então eu diria que foi assim inusitado. E aí mais para frente você vai entender por quê. Conta tudo. Cara, imagina, lá no aeroporto, chegando, né, no aeroporto, minha professora, hoje, né, minha professora, me envia uma mensagem falando assim: olha, preciso te ligar. Eu, beleza, pode ligar. Atendi a ligação, ela falou: olha, aconteceu uma coisa que, assim, não depende de mim, é uma coisa que está muito acima. É o Ministério da Educação da Itália que me mudou de conservatório. Então, basicamente, eu estava saindo do Brasil para estudar num lugar, e aí no dia de ir embora, no dia de pegar o avião, eu descobri que ela tinha mudado e ela ainda não sabia me dizer para onde, porque não falaram para ela, né, para onde. Então, imagina, eu quis me desesperar, mas eu lembrei de tudo que já aconteceu e, enfim, nessa hora também tive ali a família ali do lado falando: não, vai que vai dar certo. Namorada, não, vem que vai dar certo. Então, fui e aí depois de alguns dias a situação se resolveu e no fim foi ótimo para mim, foi ótimo. Que maravilha, cara. O processo de saída do Brasil, organização para ir para a Itália, conseguir o professor, aconteceu coisa antes? Eu conheci a minha professora pessoalmente, eu já acompanhava ela, né, a Ana Serova, eu já acompanhava ela por redes sociais há muito tempo. Sei lá, no ano passado ela chegou até a curtir um comentário que eu tinha feito numa foto dela em 2013. Tipo, pra mim mostrar, foi muito legal isso, assim, porque eu já admirava, eu sempre gostei do modo dela de tocar, enfim. Só que eu nunca imaginava que um dia eu ia estudar com ela, nunca passou pela minha cabeça. Sim. E, e o ano era 2019, e aí saiu o edital lá para o Festival de Curitiba, e eu pensei: tá, eu vou, de janeiro eu vou estar tranquilo, eu vou fazer o Festival de Curitiba. E ela ia vir, né? Ela foi para o Brasil naquela ocasião para dar as aulas, e eu falei: então vai ser uma oportunidade para conhecer, né, a professora. Só que aí entra
o, o somebody love brasileiro, né? Porque já, depois de tantas coisas que já tinham acontecido, enfim, na minha vida, na vida musical, né? Eu fui com duas ideias. Falei, bom, eu quero, de repente, fazer uma última tentativa de estudar fora antes de fazer 30 anos. Última Eu temporada. tinha me colocado... me coloquei nessa situação. Porque, cara, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre fui muito flexível com os outros e muito exigente comigo mesmo. Então, por eu já ter falhado antes nas minhas em tentativas, eu me coloquei numa situação que eu não recomendo, não incentivo, mas no fim das contas foi uma coisa que me empurrou, assim. Eu falei, bom, eu vou fazer 30 anos. Quando eu tiver 30 anos, eu tenho até... Essa é a minha data limite para ter alguma coisa acertada fora. Se eu não tiver nada acertado até ali, eu vou seguir com a minha vida aqui no Brasil. Tava ótima, não posso reclamar de nada, tava trabalhando bastante, tocando, enfim. E vou tentar, porque era uma vontade que eu tinha, então por que não? E aí eu fui lá nesse festival, né, que foi exatamente um mês antes de fazer 30 anos, e essa foi a primeira ideia. A segunda ideia foi, cara, eu vou levar um cavalo de batalha, ou seja, uma peça que eu já tenho bem rodada, e vou levar uma peça para trabalhar. Por quê? Na peça, no cavalo de batalha, eu vou mostrar para o professor o que eu sei fazer. E na peça que eu tenho para trabalhar, eu vou descobrir como é a didática do professor, ou vou ter uma ideia de mais ou menos como a pessoa ensina. E eu fui com esse objetivo. E foi exatamente isso. Eu não fiz o festival inteiro, eu fiquei uma semana no festival e eu fiz 3 aulas. Uma aula foi para mostrar o concerto, né, seria ali o cavalo de batalha, e aí foi legal, porque a minha professora ela é também solista, então ela tem muita coisa pronta, muita coisa assim já preparada, pronta para tocar, e foi muito legal. Ela pegou o tablet, abriu a edição dela com os dedilhados, tudo que ela estudou, né? E aí tinha dicas da época de quando ela fez aluna do Bruno Giurana, né, que é uma lenda aí da viola, tem dicas de quando ela foi aluna do Yuri Bashmet. Então, tinham coisas bem interessantes, muitas ideias. E as coisas dela, obviamente, que a gente desenvolve, né? Claro. E aí, beleza. Aí, no dia seguinte, eu levei uma peça que eu tinha ali estudado, preparei, mas eu não tinha trabalhado mesmo. Tinha muita coisa para melhorar, para fazer. E aí ela falou, olha, isso daqui, e aí ela começou a me ensinar o modo dela, o raciocínio dela para resolver problemas, né? E ali eu gostei, cara. Eu falei, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui. E aí eu fui falar com ela depois. E aí eu fui conversar com ela em inglês, porque eu ainda não falava italiano. E ela pegou e falou assim, olha, eu ensino numa academia privada, ou seja, numa escola particular, e assim, eu tenho alunos de várias idades, tenho alunos de níveis diferentes, então, basicamente, você tem que ir fazer a audição e é isso. E é preparar isso. o edital, né? E pagar. E pagar. É isso, né? Academia particular. E aí, cara, nesse meio tempo, eu mandei depois isso foi a conversa pessoal. E aí, no meu último dia de Curitiba, eu mandei uma mensagem para ela no Facebook, se eu não me engano, pedindo desculpas que eu não estaria presente na próxima semana, mas que eu tinha gostado muito do que nós trabalhamos, e que eu gostaria de ver a possibilidade, né, de repente, de estudar, como é que a gente poderia fazer. E aí ela me respondeu, olha, eu também gostei muito de trabalhar com você, e eu acho que seria muito legal se você fosse para a Itália, você iria gostar muito. E jogou assim. Cara, eu voltei para São Paulo a milhão, porque minha namorada estava com uma ideia já de estudar fora, né?
ela estava mirando ali em alguns lugares, e aí eu falei, meu, quer saber? É isso. Cara, eu vou pegar a carona e vamos junto, vamos nessa. Só que aí, meu amigo, começou a pandemia. Nossa. E aí, e qual foi um dos países na Europa que mais sofreu, né, com essa A situação? Itália foi, A Itália. né? Cara, fechou tudo, e aí aquela vontade, aquele sonho, né, de ir em 2020, eu tive que postergar. E a minha namorada, como ela foi aprovada para ir para a Suíça, lá no período de dela ir, foi setembro mais ou menos, a Suíça já estava permitindo que pessoas com visto entrassem no país. Uhum. A Itália não, então não tinha nem o que fazer. Aí eu falei, bom, seja o que. Aí eu fui, né, aquela velha ditado brasileira, mas seja o que Deus quiser, né, meu amigo? Vamos que vamos. Fui seguindo a minha vida, e nesse meio tempo, ela me mandou uma mensagem falando que ela tinha sido chamada para ensinar em conservatório. Pô, Hum. conservatório já é uma escola do Estado, então já é uma outra coisa, né? Os preços são muito menores, enfim, meu, te dá um visto caso você não tenha cidadania europeia, é uma outra realidade, né? E aí foi basicamente até aqui, assim, para resumir, foi isso. Ela começou a dar aula no conservatório, e aí dali por diante eu comecei a correr atrás do que eu precisava para poder chegar até aqui. Cara, Assim, enfim, ao longo da conversa eu vou dando mais detalhes desse processo lá. que maravilha. E como foi a audição para você na Itália, cara? Olha, a audição foi o seguinte: eu fiz a audição para o Conservatório de Vibo Valentia, que é uma cidadezinha que fica na Calábria, que fica ainda mais no sul. Uhum. E foi logo depois do período de fechamento do país, né? Eu tô com uma palavra que usura na cabeça, esqueci qual é aquela palavra. Período de bloqueio, sei lá, porque estava tudo fechado. Normal. E, e aí os conservatórios italianos, eles não iam poder ficar um ano fechados sem atividade. Então eles começaram a se adaptar para conseguir dar aulas pelo menos online. E aí nessa toada começaram as audições online também. Então eu pude fazer a minha audição de casa, do meu quarto. Nossa, Renan. Toquei às 7 horas da manhã? Toquei às 7 horas da manhã. Mas, Só o vizinho batendo na porta. Ô, Renanzão! cara, nessa época, cara, Deus foi muito bom, porque eu já tinha entregado o apartamento, né, que eu morava, que a essa altura do campeonato, a namorada já tinha ido para a Suíça, e eu não ia ficar no apartamento lá sozinho. Então, também não queria mais dividir. Falei, bom, se esse é meu último ano no Brasil, então eu vou para casa dos meus pais. Fui para lá e aí foi bom, porque é casa, né? E ninguém se incomoda muito com barulho, sinceramente. Então, eu comecei a tocar às 7 horas da manhã, fazer audição, e não vi nenhum problema algum, né? E foram 2 dias de provas, né? No primeiro dia, a primeira prova que eu fiz foi às 5 da manhã, prova, prova de italiano, 5 da manhã. Cara, se até hoje, quando eu acordo, às vezes eu não consigo falar imediatamente, imagina antes de morar aqui. Nossa. Cara, foi realmente, foi dureza. Mas enfim, fiz a prova e aí acabei que não fui tão bem, porque eu realmente não estava muito bem estruturado na língua, eu sabia ali já um básico. O italiano sempre esteve presente na minha vida de alguma maneira, né? Como língua, enfim. Mas eu também não fui muito bem. Aí eu fiz uma prova de teoria, aí uma parte da prova eu mandei bem, na outra parte, mais ou menos. Que jeito, levanta. Prova de piano não tinha como fazer. Realmente não tinha como fazer, né? E aí, no dia seguinte, eu tinha a prova prática, né? Prova de viola, e enfim,
basicamente aquele já standard europeu, né? Escalas e arpejos, estudos e uma peça de livre escolha. O programa todo tem que ter ali de 15 a 20 minutos. Sim. E Né? sua E prova aí, foi muito longa, a sua prova? não, cara. A minha prova foi a seguinte: como ela já me conhecia e ela que tinha me chamado praticamente, falou: olha, se você vier, eu te dou a vaga. Porque ela tinha gostado do que a gente trabalhou. Então, a minha prova foi a seguinte: ela falou: ó, você tinha que tocar 2 campagnoli, né, 2 estudos do campagnoli. Aí ela falou: ó, toca um, escolhe aí qual que você quer. Aí eu, tá bom, aí eu toquei o 11, né? Aquele de tercinas e tal. Beleza. Toquei o 11, beleza. Aí, escala e arpejo, ela não pediu. Já cortou a Não escala? pediu. Não, na hora que ela... Cara, pra você ver que também é um problema, mas na hora que ela cortou escala e arpejo, todo aquele nervoso que eu tinha, que eu tava pra tocar as próximas coisas, passou. Na hora. Passou, cara, passou. Porque a gente sabe que escalas e arpejos é onde você está, assim, digamos, nu, né? Onde você vê tudo, né? Então, na hora que ela cortou isso, acho que ela já até sabia disso, sabe? Aí Vou ela... fazer E depois eu descobri... Não, depois eu descobri que ela realmente sabia. Mas, enfim. Aí chegou nas peças. Eu tinha o Stunts e o Arpeggione. Ela falou: toca o arpeggione, primeiro movimento. E aqui tem uma outra coisa, que eu acho que talvez eu nunca tenha comentado com ninguém isso. Eu tinha conversado com uma pianista para ela tocar comigo. Tocar comigo. Então eu tinha falado com um amigo meu que tem um estúdio, e a gente iria nesse estúdio, e a gente ia chegar lá, ele ia especialmente só para abrir pra gente. A gente ia lá tipo às 5 da manhã, para fazer as coisas passar e tal, e tocar. Cara, a pianista sumiu. Sumiu. às 5 horas da manhã, nem pagando bem, não vou. Cara, ela sumiu. Depois, enfim, depois eu falou: meu, desculpa, peguei no sono, meu, não sei o quê. Passou. E aí chegou lá na hora, eu tinha estudado muito com um playback, o arpeggione. Tem um piano accompaniment no YouTube. E aí cara, eu tinha estudado muito. Eu falei: quer saber? Meu, já que é arpeggione, eu já tinha deixei uma caixa de som do lado, deixei o computador. Eu tinha feito um set, assim. Um set, Falei: tudo. cara, ela falou: ó, toca o arpeggione. Eu falei: então fechou. Já tinha deixado já o play um pouquinho no final da introdução. Tori. Taquei bala, cara. Fantástico, cara. E ela até comentou lá comigo, ela falou: olha, deu muito certo, dava pra ouvir direitinho. É isso, dica para fazer prova online aí, galera. Já coloca o playback, organiza o set e é isso. Cara, eu sem saber, eu tinha deixado um plano A e um plano B no esquema. Fantástico, cara. Assim, e aí o plano C seria, na pior das hipóteses, toco ali sozinho mesmo, a capela, como diz, né? Nossa. E foi isso, cara. Foi isso. Aí foi muito legal, porque ela falou assim: pode desligar o microfone e espera um pouco. E aí eu desliguei o microfone, fiquei ali tocando, né? Às 7 da manhã. Fiquei ali tocando mais um pouquinho, algumas coisinhas e olhando a tela. E aí eu vendo ela e os outros professores falando. E o italiano, ele gesticula bastante, né? Era o diretor, não, é isso, é aquilo. E eu não ouvindo nada. Daqui a pouco ela deu um sinal. Aí eu liguei o microfone e falei: professor, olha, parabéns, você foi aprovado, bem-vindo ao Conservatório de Rio Valência, sua nota é tal, de 30, ela me aprovou com 29. Perfeito. Então, eu acho que foi uma boa nota. E é isso, cara, basicamente esse foi o processo, assim, Cara, sem chegar ainda na burocracia. nossa, mas tá chamando burocracia, né? Tá bonito demais. Meu amigo.
né? Eu lembro sempre daquela história do Joseph Klimber, né? Mas quando ele estava quase chegando lá, acontece tal coisa. Tipo, foi mais ou menos isso. Até o dia de eu ir embora, foi uma sucessão de coisas que aconteceram. Enfim. É sempre muita coisinha, né? E ainda mais a Itália. A Itália é muito Nossa. burocracia, né, cara? Cara, a gente reclama do Brasil. A gente reclama do Brasil. Mas, gente, assim, com toda a sinceridade do mundo, a burocracia da Itália é uma coisa que faz o brasileiro dar risada. Assim, juro, assim, eu juro para vocês, cara, assim, é assustador. E o mais assustador é o quão acostumados eles são com essa dificuldade e eles nem lutam contra. Então, às vezes, tem umas regrinhas que não fazem o menor sentido e eles pegam e olham assim, mas é assim, E você indignado, e eu sou meio indignado assim com as coisas, né? Agora eu melhorei bastante, assim, eu dar uma acalmada, comecei a aparecer uns fios de cabelo branco, aí você já começa a dar uma desacelerada, como dizia o Claudião. Mas Enfim, quando começa os BO de burocracia italiana? Quando começou para você? bom, a coisa do consulado, né, a coisa do visto, perto de outros lugares, eu vou te dizer que não é tão complicado. Porque basicamente você tem que apresentar, né, a carta de admissão ou um e-mail dizendo que você foi ali admitido, aceito naquele curso. Você tem que apresentar que você tem condições financeiras por um período. Esse período compreende pelo menos um ano, né? E aí nisso eles pedem que você mostre também como você vai chegar na Itália, quais os meios de transporte, né? Quando você vai, enfim, essas coisas. Então, uma vez que você consegue agendar a entrevista, né, para isso, eu tô rindo já porque eu sei que você já imagina. Importante. Porque é o seguinte, São Paulo, apesar de minha cidade do coração, amo São Paulo, apesar de ser assim, uma cidade muito desenvolvida, muito grande, o consulado italiano de São Paulo tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Só de cidadania, assim, tem histórias de 10 anos, enfim, você sabe, 10 anos de espera. Então, é complicado, cara, é complicado. E aí, beleza. Aí eu mandei um e-mail para o consulado colocando assim, urgente. Visto de estudo, não sei o que, beleza. Mandei. Falei, vamos ver. Cara, no dia seguinte de manhã já estava respondido, porque eu me coloquei o urgente. Uma palavra, né, Renan? Uma palavra. Muda tudo, muda tudo. Cara, se você tá com tudo organizadinho e você manda lá urgente, putz, os caras te tratam com uma prioridade. Muda. E aí eu fui recebido já no outro dia no consulado. O quê? Aí eu cheguei lá no outro dia, cara. No outro dia. A pessoa responsável por isso me mandou um e-mail assim: tudo bom, senhor? Qual é a urgência? E eu expliquei. Falei, olha, eu passei nessa prova para estudar nesse conservatório, as aulas começam esse dia e como que se diz? A próxima data disponível de agendamento para pedido de vistos é para muito depois do início do meu curso. Sim. Eu falei assim, ok, o senhor pode vir aqui amanhã às 10 horas da manhã? Uau. E eu, no pau de um cachê, respondendo o e-mail. Opa! Sim, vamos lá. Aí já peguei, já comecei a falar com os meus contatos, né, com as pessoas, os meus amigos que estavam me ajudando. Aliás, muito obrigado, assim, tenho uma imensa gratidão, cara, porque é muito importante você estar cercado de pessoas que te jogam para frente, te colocam para frente. Total. Enfim, energia positiva, né, cara? É. Então a coisa acontece num outro ritmo, né? Exato.
E aí eu já falando com os meus amigos, meu, vai dar certo, o que você precisa? Aí eu já fui dormir, naquele dia eu já fui dormir na casa de um amigo meu que morava perto do consulado, tá, para poder descansar mais. Aí ele já me ajudou a organizar umas coisas, a preencher algumas coisas, porque ele falava já bem italiano e tudo. E aí no dia seguinte eu estava lá no consulado e aí eu descobri que faltavam ainda algumas coisas. Faltava, por exemplo, o seguro de saúde, né? Faltava isso. O que mais faltava? E a foto. A foto estava errada. O tamanho da foto. Tamanho da foto? É. Por 4,5. Porque aqui, né? Não. Eu acho que sim. Acho que sim. É o que eles chamam de formato tessera. Esse é o formato daqui. É bem quadradinho a foto. Uhum. E tava errado. Eu tinha falado que era para um visto, assim, não, essa aqui serve, irmão, essa aqui serve. Serve? Puta merda. Aí eu falei e agora? Aí o agente, né, o agente consular olhou para mim e falou, olha, volta aqui amanhã com tudo isso resolvido. Então ele me deu 24 horas para resolver tudo. E o reloginho aqui? Cara, Aqui, ó. em 24 horas, lá vai eu, fazendo fotos, básico, tranquilo. Lá vai eu, remarcando uma passagem. Eu tive que remarcar 2 vezes a passagem. Beleza. E o que mais? E o pior, que foi o seguro saúde de um dia para o outro. O seguro de saúde, Renan, você precisou fazer um italiano ou você fez um seguro de viagem para fazer? Como que foi? Eu fiz um seguro internacional de viagem, né? E eu comecei a pesquisar, eu comecei a falar com vários amigos, várias pessoas. Aí uma pessoa, um amigo meu de Minas, me conectou com uma prima dele, também mineira, que morava nos Estados Unidos e trabalhava com seguros. Putz. Aí, tipo assim, o seguro que o mais barato que eu tinha achado para urgência pelo tempo tinha que ser de 1 ano. Ah, tem essa também. Tinha que ser de no mínimo 1 ano o seguro. Irmão, quem já fez seguro de viagem sabe quanto que é essa brincadeirinha aí. Uma brincadeira. Sabe que é aquela velha expressão, é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, eu falei, cara, e agora? Aí eu comecei a procurar, porque o mais barato que eu tinha achado estava 10 mil. 10 mil. 10 mil, sem choro nem vela. Meu. Eu comecei a pesquisar, eu cheguei nessa pessoa que trabalhava nessa agência, e aí, com eles eu consegui um seguro que, se eu não me engano, na época eu paguei 3.500. Por um Um ano. ano, cara. 1 ano. Que maravilha. Aí, no dia seguinte, às 11 horas da manhã, estava eu lá, novamente, com essa cara lavada, com a minha pastinha, com todas as cópias, impressão de e-mail de aceitação, fotos, seguro, passagem. Aí ele falou, agora sim, agora está tudo ok. Agora esse documento fica aqui comigo e assim que o visto estiver pronto, a gente te chama. E aí foi isso. Aí começou ali uma novelinha, né, porque eu tinha uma parte do dinheiro, né, e eu tive um amigo que me ajudou a completar o que precisa. Porque muita gente passa por isso. No fim eu descobri que é meio que normal. Assim. Cara, vamos colocar aí, não é importante, seria muito bom que fosse assim. Né? E a gente hoje em dia fala para as pessoas e prega que se organize o quanto antes. Né? Se você tem tempo, se organize o quanto antes. É que eu não tive muito tempo. Quando eu vi que eu ia mesmo, que deu certo, porque até então eu estava achando mesmo que não ia dar certo. Eu estava pensando, inclusive, eu falei, eu acho que eu vou esperar até 2022, porque eu vou estar muito melhor preparado. E aí eu vou com muito mais calma. Mas aí as coisas aconteceram como aconteceram. A professora já que, e aí, tá vindo, tá chegando, e aí? Então, cara, eu tive que resolver tudo assim, em tempo recorde. E aí consegui.
Meu visto saiu num dia, no mesmo dia, eu fui lá pegar o visto de manhã, fui em casa, arrumei minhas malas, deixei tudo prontinho, dormi em casa. No dia seguinte, fui novamente, voltei para São Paulo, comprei mais algumas coisas que faltavam, porque meus pais moram em Itapevi, então eu estava em Itapevi. Voltei para São Paulo, comprei mais algumas coisas que faltavam, fiz um cachê, último concerto, fiz um concerto, me despedi no microfone, peguei o microfone, me despedi porque foi muito legal, né? Trabalhei ali com o Candlelight, enfim, fiz todos os concertos daquele ano até a minha última noite no Brasil, né? Também através do Marcão da Monte Cristo, Que maravilha. que foi essencial, cara, porque eu trabalhei muito, eles permitiam que eu trabalhasse muito. Então, quando eu precisei de algum dinheiro a mais para complementar coisas, eu tive a ideia de fazer uma rifa. E eu fiz uma rifa, ao invés de fazer uma rifa de um produto, eu fiz uma rifa de dinheiro. Porque eu falei, porque eu acho que eu rifei, se eu não me engano, foi acho que R$ 2.500. R$ 2.500. Eu pensei, meu, tem que ser uma coisa que interessa a todo mundo, porque aí eu consigo vender com uma certa facilidade. Aí eu pensei, dinheiro. Peguei, rifei dinheiro. Coloquei, vou rifar aqui R$ 2.500, pessoal. A rifa custa tanto e é para isso. Fiz ali uma pequena campanha, confesso que não incrementei muito, fiz um pequeno vídeo, coloquei o símbolo do Pix, coloquei qual que era a campanha e fui atualizando com o passar dos dias. Cara, e deu muito certo, porque a coisa, toda hora, daqui a pouco, eu fiquei até preocupado, eu falei, daqui a pouco o Coaf vai me ligar aqui, porque... Não, mentira, não foi, mentira, não foi tanto dinheiro assim não, mas começou em... Quanto que foi que você conseguiu fazer com a rifa? Cara, foi mais de R$ 10.000. Uau! Sim, Galera, mais de R$ 10.000. ó, pega essa dica do Renan, cara. Tem isso, tem uma pá de coisa, né, Renan? Foi, cara, mais de R$ 10.000, muita gente da família compartilhando, da família da namorada compartilhando, uns amigos, familiares de amigos, né? Teve a mãe de um amigão meu que comprou acho que 5 números assim, e no meio do caminho ainda tiveram pessoas que compraram um número e devolveram um número. Compraram realmente para ajudar. Para ajudar. Cara, que maravilha, Renan. E agora que passou tanto tempo, eu posso até falar isso porque provavelmente o vídeo já não está mais no ar, né, da live que eu fiz na época, já morando aqui nessa casa onde eu moro hoje. A pessoa que ganhou, é um amigo meu, uma pessoa também que me ajudou bastante, e quando ele ganhou essa rifa, ele falou, olha, cara, você não sabe, mas eu tinha feito um propósito, que se eu ganhasse essa rifa, eu só ia ficar com 50% do valor. Então, além disso, quando a pessoa que foi sorteada, ela me devolveu 50% do valor que ela ganhou. Uau, cara. Isso é fantástico. Então a gente, ali foi a primeira vez, assim, em muito tempo que eu tive contato direto com um negócio que eu chamo de corrente do bem. É isso. Uma coisa de pessoas querendo te ajudar, mesmo. Pessoas ali com você, cara. Fechamento. E aí ali eu aprendi que basta você ter coragem. Tem que ter coragem. É importante, óbvio, ter tudo muito bem organizado, enfim. Mas coragem, cara. Coragem realmente talvez seja a primeira coisa assim, que você precisa ter, assim, de verdade. Exato. E essa coragem dá para estimular, né, cara? É um músculo. Eu acho que coragem começa quando você coloca na sua cabeça que, eu vou fazer isso. Eu vou entrar em professor, eu vou preparar o repertório, eu vou fazer essa parada burocrática que já fizeram, eu faço também. Eu acho que tá tudo isso junto, né? Um musculinho que você vai trabalhando, não é não, Renan? Exato, exatamente. E assim, eu tive outras experiências, né, na minha vida. Teve eu toquei, a primeira orquestra que eu toquei
era uma orquestra de cordas, que era a orquestra do Instituto Grupo Pão de Açúcar, que infelizmente, enfim, não está mais em atividade. E, cara, foi um lugar muito importante, porque além de eu aprender, assim, de uma maneira muito, eu diria, dura, o ofício, assim, do músico ali de orquestra, como que é desde muito jovem, qual é a seriedade que você tem que ter no trabalho, foi um lugar que eu tive oportunidades para sair do Brasil. A primeira vez que eu saí do Brasil foi através dessa orquestra. Eu fui monitor num festival na Argentina, depois eu fui para os Estados Unidos com eles, a gente ficou quase um mês lá em turnê. Cara, foi muito bom, foi muito bom, muito bom. E ali eu não falava, eu falava zero inglês, eu tinha uma coisa entre 18 e 19 anos, eu falava zero inglês, zero ao ponto de não saber nem pedir um suco, mesmo. Inclusive, tem uma grande amiga que estava comigo, que hoje mora nos Estados Unidos, e ela, na época, eu lembro que a aeromoça me ofereceu um suco. O que o cara tá falando? Aí essa minha amiga me zoou. Falou, pô, você não sabe nem o que é um suco, meu? Ô. Mas né? Tava lá no aviãozinho, tava indo, é isso aí. Não, indo. E aí, eu lá, foi a primeira vez que eu tive contato direto com a ideia de estudar fora. Porque eu tive uma masterclass numa faculdade, numa universidade. E a professora gostou de mim. E aí ela me falou, olha, se você, né, os amigos traduzindo, olha, se você quiser se aplicar, seria interessante. E eu fiquei empolgadão. Mas, para você ver como que não era a hora certa, as pessoas que estavam ali ao meu redor, não rolou um grande incentivo para isso. E eu tinha zero, preparo zero. Falava zero língua, tinha, vou dizer, talvez zero possibilidades de conseguir o dinheiro, né, chegar no valor que eu precisava para ir. E eu acho que não tinham nem campanhas de financiamento coletivo. Eu acho que ainda não tinha, e se tinha, ainda não era uma coisa muito bem divulgada, porque não faz tanto tempo, mas em tempos de internet faz. A gente está falando de 2008, 2009, né? Então, beleza, essa foi a primeira vez. Aí, 2013, eu fui um professor num festival, falou assim, cara, isso era em janeiro, cara, eu acho que eu vou precisar tô precisando de uma viola legal, que toca legal para tocar com orquestra lá da universidade, uma camerata de cordas, a gente vai fazer uma turnê na região, você não quer ir? Aí eu falei, puta, eu vou. E eu tenho um negócio comigo. Se eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu vou. Cara, eu fui pra cima, novamente. Aí lá fui eu lá, com cara e coragem, tirar visto. A essa altura do campeonato, já tinha um nível um pouquinho mais alto de inglês. Então deu tudo certo na entrevista. Consegui o visto. Em setembro lá estava eu indo para lá. Só que não estava indo para estudar com ele. Mas a proposta era, eu fazia os concertos, eu tocava na orquestra e em troca eu ganharia aulas. Entendeu? E aí no meio do caminho que me ajudou muito é porque um dos principais alunos dele naquele período era um dos meus melhores amigos. Então eu tinha onde ficar, tinha casa para ficar. Eu falei, eu vou, cara. E fui. Fiquei lá um tempo, estudei. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Queria eu hoje ter a paciência que eu tinha naquele período para estudar. Porque eu entrava na universidade às 7 da manhã, pegava uma sala para estudar e estudava diretão até meio-dia. Nossa. Cara, eu aprendi o alto nesse período. Que maravilha, cara. O primeiro movimento, eu toquei a primeira vez depois de 20 dias. Mas estudando todo dia nesse ritmo. E aí de tarde, quando eu não tinha ensaio, estava estudando. E aí quando eu não estava estudando, tinha ensaio. Eu nem vi a cidade, eu nem lembro da cidade. Eu nem lembro da cidade. Como? São fases, né? Eu acho que tem Sim. pega pra
fazer o negócio mesmo e... Cara, foi muito bom. Aí eu voltei, aí tinha a orquestra, né? Tinha esse balzinho, tinha as coisas para retomar. E aí, no ano seguinte, que seria o ano que eu deveria tentar, ou poderia ter tentado para ir mesmo de verdade, aí algumas coisas, alguns aspectos da vida tinham mudado, e aí eu voltei a ficar confortável. Uhum. Estava na orquestra, estava bem na orquestra, era chefe de naipe, todo o repertório tinha solo, era tinha um certo prestígio naquele momento, então por conta disso chamavam só para fazer projetos legais, coisas legais, né? Então eu aproveitei daquele momento, mas não que eu tenha me aproveitado no sentido de crescer mais, não, eu acabei ficando um pouco confortável. E aí eu fui deixando um pouco de lado. Aí eu, em 2014, 15, 2015, rolou uma masterclass na EMESP com uma professora coreana que dava aula na Noruega. E ela gostou, cara, ela gostou muito de mim e falou, cara, você, quantos anos você tem? Eu tinha acho que 23 ou 24. Ela mandou essa pra mim, tá? Gente, é uma exceção. Mas ela mandou essa aqui, você tá muito novinho, mas eu acho que se você ir pra lá e estudar umas 8 horas por dia, dá pra você recuperar. Dá pra recuperar, cara. Porque ela tinha um aluno, o aluno dela, inclusive naquele período que eu conheci ele lá no Brasil, inclusive, esse cara, ele era, tipo assim, ele tinha 18, 19 anos e ele era considerado já uma promessa na Noruega. Ah, meu amigo, uma coisa é você ser considerado uma promessa em Itapevi, outra coisa é você ser considerado uma promessa na Noruega. E deixa eu te contar uma história. Sim, sim. Puta merda, cara. E aí foi indo. Não, foi indo, cara. E aí aí uma instituição naquele período falou, olha, a professora te convidou para você ir lá fazer uma experiência com ela de 3 meses e a gente vai bancar isso daí. Aí eu falei, pá, agora, na noite seguinte já estava eu lá pesquisando o que fazer na Noruega. Já tinha baixado o livro Aprenda Norueguês. Já estava lendo sobre a história dos Vikings. Me empolguei pra caramba, fiquei felizão. E aí no fim, aquela instituição, no final eles deram uma saída assim, sem falar nada, e pararam de responder e-mails, pararam de falar comigo, e ali eu entendi que não ia rolar apoio nenhum, bolsa alguma. E, novamente, uma outra lição. Eu falei, cara, esse aqui foi o mais perto que eu cheguei de ir embora. De novo, não estava preparado. Eu estou falando de dinheiro. De dinheiro. Não estava preparado. Porque se eu tivesse naquele período, por exemplo, sei lá, 10 mil reais guardados, que seja, não ia ser o suficiente para eu passar 3 meses na Noruega. A gente sabe que não. É uma das regiões mais caras da Europa. Mas quando você chega no lugar, a instituição também se mobiliza para te ajudar. Então, e se eles veem a sua boa vontade, o cara veio, o cara chegou até aqui, entendeu? Se eles veem que você deu espaço, eles vão te ajudar. A gente sabe que é assim que funciona. Exato. E só que a gente sabe hoje, eu sei disso hoje. Na época eu não sabia disso. Eu queria que a galera que assiste as lives, que está querendo vir para o exterior, que entendesse esse ponto. Né? Porque quando está no Brasil, a gente não vê que tem muita oportunidade fora. E a gente, quando está numa bolinha, a gente não consegue ver direito essas oportunidades, né? Tem muita oportunidade fora. Tem que ser visto. Sim. Não é visto, é muito difícil desenvolver contato, boa relação, tudo mais. Sim. E aí, dali por diante eu fiquei mais sereno. Falei, bom, eu tentei, então agora eu vou focar na minha vida aqui.
eu vou resolvendo as coisas aqui, e se for para ser, será, se não for, deixei meio assim. Até que a gente chegou ao início dessa conversa, ao momento lá em Curitiba, o convite da Ana, depois ela ter me aceitado como aluno, e a novela, né? Enfim, aí começa outro capítulo da novela. Outro capítulo. Capítulo financeiro, talvez, agora, como que está sendo, como que foi a saída, bolsa de estudo na Itália, quanto você comprou no visto? Olha, para o visto, sendo bem objetivo, eu acho que eu tive que tinha que ser o valor mínimo por um ano, que eles compreendem como 5.400 euros, Cara, né? é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. E na E aula aí, pode ser muito caro, porque tem gente que tem que provar 15, 20 mil euros dependendo da idade. Porque eles cara, na Suíça, né? eu vi uma pessoa, eu convivi com uma pessoa que fez, né, o, o processo para ir para Basel. Cara, é uma fortuna. É uma fortuna. É quase um apartamento, cara. AP. É um AP. Não, aqui, não, na Itália, na Itália, como diz o outro, né, o pagode é outro. O pagode é outro. Cara, O pagode é outro. 5.600, é isso? Agora talvez esteja isso, mas na época foi algo em torno de 5.400 euros. Uau, fantástico, cara. Fantástico. E aí, você tinha a sua parte, você juntou de mais uns amigos tal, e... E aí já era. E aí deu. Exato. E aí deu. E aí depois disso eu acabei fazendo aquela rifa que eu te falei. E aí foi legal. E eu já tinha passagem, né? Então. E aí, beleza. Aí quando eu estava lá no aeroporto, que deu aquela confusão, que a minha professora mudaram o lugar dela de ensino e a gente não sabia onde. E eu tinha comprado a passagem, não era para vir diretamente para a Itália, mas para ir para a Suíça. Que o meu plano era chegar uns dias antes na Suíça, rever minha namorada, que a gente já estava sem se ver há meses, conhecer, né, onde ela morava e tal, conhecer a escola onde ela estudava, que é um lugar maravilhoso, aliás. E aí o plano era esse. Quando a minha professora falou isso, eu falei, cara, e agora? Beleza, aí lá vai eu. Nesse meu período na Suíça, nesses dias, ainda bem, cara, ainda bem que eu, enfim, tinha onde ficar também, porque se eu não tivesse onde ficar, ia ser bem complicado. Então eu tive dias extras, né? Aí eu tive que mudar a passagem, eu comprei uma passagem de trem, na verdade, de Basel até Bari. Para vocês terem uma ideia da distância, você sai da Suíça e cruza a Itália inteira, de uma ponta a outra. Foram 14 horas de viagem, irmão. 14 horas de viagem e eu não manjava, não sabia, por exemplo, de classe do trem, não sei o quê. Cara, eu comprei o primeiro que eu vi, foi aquela econômica que a poltrona nem inclinava. Ladinho assim, né? Nossa, Torto, né? cara, eu cheguei destruído em Bari. Destruído, meu, destruído. Nossa. Mas enfim, e aí, um pouquinho antes, minha professora mandou mensagem e falou, olha, já descobri onde eu vou dar aula e você vai adorar, que é uma cidade muito bonita. É uma das cidades mais bonitas da Itália. Eu falei, sério? Que cidade que é? Eu já estava preocupado, porque pensando, meu, só falta ela me falar Milão, né? Porque aí o preço é muito mais alto, né? Muito mais caro, né? Que tem essa coisa também, o custo de vida no norte da Itália e o custo de vida no sul da Itália. Né? Então eu estava indo primeiro para uma das regiões onde tem o menor custo de vida, né? Na Itália, e talvez eu iria para uma das regiões com maior custo de vida. Então eu já estava cara, eu estou entre o meu dinheiro durar uns 6, 7 meses e o meu dinheiro acabar em 2. Vamos ver o que vai acontecer. Aí quando ela me falou Matera, eu fiquei, Matera? Eu nunca ouvi falar de Matera. Como assim? Aí eu comecei a pesquisar. Na primeira foto, meu queixo caiu. E aí eu descobri que é
a terceira cidade mais antiga do mundo. Uau. A cidade tem 10 mil anos, cara. E a parte antiga da cidade é bizarro. É bizarro. Que demais. Assim, toda hora os caras estão escavando e descobrindo igreja bizantina. Meu, é bizarro. Que fantástico. E que ao mesmo tempo que o custo de vida era baixo, comparando, né, com outros lugares, outras regiões. Aí me deu aquele refrigério, né? Sério? Bicho, tu é sortudo, hein, cara? Uns chamam de sorte, outros chamam de Deus. Né? Eu chamo de Deus, né, meu primeiro? Fantástico isso. Sim. Não, foi uma coisa. Aí cheguei aqui, né, como era um conservatório novo e eles ainda não tinham me visto. Eu cheguei no dia 1 de dezembro nessa cidade e coloquei na minha cabeça: eu tenho uma semana para resolver tudo que eu precisar resolver. Cara, eu fui tão determinista nisso que em uma semana eu fiz a audição novamente para o conservatório, toquei o programa de novo, fiz a parte lá burocrática, tive um problema, errei um pagamento. Falei, depois eu vejo como é que é o reembolso. Fui no órgão certo para pagar as taxas. Tive que fazer lá o CPF italiano o mais rápido possível. Fiz no segundo dia, sem falar nada. E ainda quando eu cheguei no órgão, lá no prédio, né, do escritório responsável por isso, os caras ainda falavam aquele italiano aqui, que é um italiano que é um pouco misturado com dialeto. Então, o pouco que eu já entendia, eu não entendia nada, ninguém falava inglês. E eu ali consegui fazer terceiro, quarto dia. Fui visitar a casa, achei a casa. Falei, essa casa vai custar uma fortuna, porque é uma casa bem localizada, é ampla, é bonita. Vai custar uma fortuna, quer ver? Cara, o aluguel era baixo. Aí eu já mantive a seriedade. Não, assim, eu gostei muito da casa, acho que eu vou ficar na casa. Claro. Aí só me exigiram o aluguel e mais um mês, né, de calção. Entrei na casa, a casa que eu vivo até hoje, e eu resolvi tudo em uma semana. Uau! Tudo em uma semana. Cara, no meu 8º dia, eu já estava na casa, já estava com o meu quarto, já estava com as minhas coisas no lugar e já estava estudando para a primeira aula de viola. Foi assim. É isso, cara. Tinha como ser. Foi realmente. Não, cara, a galera acha que é Disney. Saiu do Brasil, pegou o avião, é Disney. Tem um monte de processo para resolver, tem que marcar as coisas, tem que fazer, correr atrás. Se não fizer, cara, vai ter pepino pingando até não poder mais, né? Sim, fora as coisas extras que vão chegando para você pagar. Então, do nada, por exemplo, eu tive uma passagem de trem de última hora da Suíça para o sul da Itália, não é barato. A gente está falando aí da casa dos 200 e tantos euros. Exatamente. Você chega para alugar um lugar, falando de aluguéis aqui do sul da Itália, que giram em torno de 200 a 250 euros, que comparado a outros países a gente sabe que é baixíssimo. É uma maravilha. Mas você tem que chegar para pagar e estar preparado para pagar, tipo assim, uns 3 meses de aluguel. Exato. Tem taxa de inscrição do conservatório. Se você não é cidadão italiano, ou você não tem a declaração de imposto de renda italiana dizendo que você ganha abaixo lá de tal nível, você vai pagar a taxa mais alta. E a gente está falando de tipo 1.700 euros, 1.800 euros. Mestre? Por ano, sim, por ano. Por ano? Né? Por ano. Cara. Que também, não, comparado a outros lugares, a gente sabe que a gente está falando de valores aqui bem abaixo. Mas Só que quando a gente fala, quando a gente converte, você acabou de chegar do Brasil no período que o euro estava mais alto. Cara, o euro, quando eu vim para cá, o euro chegou a bater R$7. Cara, eu lembro. Foi esse período. Foi esse período que eu decidi. E você foi, cara. E fui, mas era assim, falava qualquer coisa, 100 euros, 600 conto. Aqui, ó.
3 casamentos. Já de... Né? 3... Não vou receber mais nenhuma ligação, não abre a caixa de correio. Não, tô brincando. Cara, 3 casamentos assim, ó. Chegou taxa, 200 euros. Puta, já foi uma bolsa de orquestra. Depois, é assim. Exato. Viu? Perguntaram aqui. Uma pergunta. Tem muitas orquestras para fazer cachê na Itália? A Maíra perguntou. Cara, eu acho que eu cheguei a ver. É Maíra Wiener, né? Exato. Cara, é uma violoncelista. Ela é uma violoncelista. Eu conheci ela da Escola Municipal de Música na Rua Vergueiro. Tá falando de tempos do dinossauro. Enfim, respondendo a pergunta, sim. Sim, tem. Especialmente se você está num lugar, por exemplo, aí eu posso falar que, enfim, sorte, Deus, como vocês quiserem, como quiserem. Eu vim para um lugar, uma região onde os caras precisavam exatamente de viola. Cara, no meu 3º mês eu comecei a trabalhar numa orquestra. No meu 3º mês. Mas você tem que sim vir preparado, porque justamente por essa coisa do italiano falar muito, né? Essa coisa da comunicação, cara, você tem que vir preparado para saber que talvez você fique ali uns 3, 4 meses só estudando. Mas é muito importante você ir construindo as relações, se aproximando. As pessoas verem que você está disposto, as pessoas te ouvirem e verem que você sabe fazer o trabalho, e aí o pessoal começa a te chamar. E tem orquestras. A toda hora tem um monte de orquestras menores, assim, nos lugares. E aí, cara, é cachê, né? Vai pingando, começa a pingar um cachê daqui, um cachê dali, e aí a coisa começa a rolar. Mas sim, tem muitas orquestras, mesmo que no sul da Itália, que é considerado, que é a região, grande região, né? Que seria a mais pobre da Itália, por assim dizer. E mesmo assim pagam cachê, chamam, tem... Sim. Às vezes o que acontece aqui, e é uma coisa do sistema italiano, que quando a gente fala de Itália, a gente fala de burocracia. Itália e burocracia é mais ou menos a mesma coisa, né? É mais ou menos a mesma coisa. É realmente complicado. Então, por exemplo, o primeiro pagamento do seu primeiro trabalho, a orquestra que te contratou, o escritório, ele vai ter que te registrar num órgão lá do trabalho. É todo um processo que às vezes pode fazer com que demore 3 meses para chegar ao cachê. Depois que isso está resolvido, devagarinho as coisas começam a se ajustar. Então, por exemplo, essa primeira orquestra que eu trabalhei, cara, o meu primeiro, digamos assim, salário, porque eles gostaram tanto de mim, que eu tive 3 contratos com ele. Um contrato de um programa, de uma produção, um contrato de 1 mês e depois o contrato do período até o verão. Uau! Foi assim. Que maravilha, velho. E aí, só que o primeiro salário desse contrato longo chegou depois de quase uns 3 meses. Até lá, eu tive que me sustentar com o dinheiro que eu tinha, dinheiro que a família me mandou. Minha mãe, nossa, no começo ajudou tanto, cara. Ajudou tanto, assim, mesmo muitas vezes sem poder mesmo, cara. Fez, assim, diriam assim, um sacrifício, assim mesmo, né? Então, os pais são realmente anjos que a gente tem na Terra, assim, de verdade. Posso dizer o mesmo. Então, aí foi isso. E aí essa primeira orquestra que eu toquei era uma orquestra assim que tinha um ambiente muito bom. E outra coisa, uma coisa que me veio, desde o começo eu sempre tive convívio só com italianos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você consegue se adaptar muito mais rapidamente. Você só convive com os caras, você fala a língua 24 horas por dia. Você está totalmente exposto e imerso na cultura. Então, rapidamente, se você é uma pessoa ali de uma certa adaptabilidade, você se arranja. Cara, e foi muito bom, foi um período muito bom para mim, porque eu aprendi expressões, aprendi como é que era a dinâmica de trabalho, aprendi até coisas ligadas à burocracia do trabalho, né? E aí no final desse período,
chegaram, para você ter uma ideia, me oferecer um contrato, que é o contrato que todo mundo quer, que é o contrato a tempo indeterminado. Eles me ofereceram esse contrato e foi um contrato que me fez perder algumas noites de sono, porque eu tive que pesar algumas coisas. E o que eu tive que pesar? Que eu não fazia muito tempo que eu tinha chegado na Itália, que eu havia chegado, que eu ainda não tinha andado tanto, ainda não tinha... as pessoas não me conheciam. E eu queria tocar em orquestras cada vez melhores. E esse contrato ia fazer com que eu ficasse totalmente preso, atrelado a essa orquestra. Porque talvez eu teria que mudar meu visto, né? Minha permissão de residência eu teria que mudar para uma permissão de trabalho. Uhum. O que por um lado é bom, mas por outro lado, se eu tivesse 20 anos, eu teria feito. Talvez, pensando com a cabeça de hoje. Talvez não, mas pensando com a cabeça de hoje, se eu tivesse 20 anos, eu teria feito, porque em 5 anos eu mudava a minha permissão para uma permissão de residência definitiva, fechava o contrato e partia para o freelance. É isso. E depois você pode requerer a cidadania por tempo de estadia, enfim, mas seria esse o plano. Mas com 30, você já começa a pensar, talvez eu tenha que aproveitar melhor o tempo. Eu tenho que ser um pouco mais direto nas coisas, um pouco mais esperto mesmo, sabe? Fazer escolhas melhores, porque é isso. Não é que você é velho ou novo, é que você tem menos tempo para alcançar um objetivo, um ideal que você tem na cabeça. E eu tenho um ideal na minha cabeça, eu tenho um objetivo, eu tenho um sonho. E eu pensei, se eu fizer isso agora, eu vou acabar talvez atrasando em 5 anos. E se eu fizer isso agora, talvez não seja uma boa ideia. E aí eu recusei o contrato a tempo indeterminado. Maravilha. Essa coisa, recusar esse contrato me fez ainda pensar nele pelos próximos 2, 3 meses, assim. Faz as contas, né? Ai, meu Deus. Puta merda. Não, principalmente quando você tem que renovar a permissão de residência, né? Porque sendo estudante, enfim, você tem que fazer isso todos os anos, né? E, haja paciência. Enfim. São escolhas difíceis, né? Mas... Desculpa, eu tô tentando ser meio sucinto, mas eu acho que eu respondi a pergunta da Maíra, né? Total. Ah, beleza. É que eu já respondi e emendei em outras coisas, então, isso. Enfim. E ela fez mais uma pergunta, existe algum tipo de apoio financeiro nos conservatórios da Itália para quem tem cidadania italiana? O que você tem são bolsas das regiões, não é bem do conservatório, se bem que, se eu não me engano, eu acho que eu já tinha conversado com o do Filipinho, que é o Felipe Esteves, clarinetista, que ele estudou em Milão. E a gente sabe que alguns conservatórios italianos têm mais grana do que outros. Então, talvez o Conservatório de Milão seja um que tenha apoio financeiro para alunos. Talvez. Carece de fontes aí. Mas aqui onde eu moro, não, a bolsa ela é da região. Sim, se você é italiano, ajuda muito. Você tem que comprovar que você ganha um tanto por ano, né? Que a sua família ganha um tanto por ano. E aí você recebe essa bolsa, que é uma bolsa que pode variar de 1.000 euros a 6.000 euros. Né? E eles te pagam uma quantidade por mês. E esse dinheiro praticamente você consegue pagar o conservatório, né? Contando que você está pagando ao valor mais baixo de taxas, né? E consegue pagar aluguel, consegue se alimentar, enfim. Fantástico. E Renan, hoje em dia, todas as suas taxas, a taxa universitária, aluguel, alimentação, transporte, isso aí tudo você paga no trabalho ou você tem bolsa de estudo? Cara, eu não tenho nenhuma bolsa de estudo, porque aí já emendaram uma coisa, um outro detalhe que eu tinha esquecido, ligado a isso. Tem limite de idade. O pedido de bolsa para estudos para a região tem limite de idade, se eu não me engano, para música, talvez em outra profissão, seja uma idade maior ou menor, mas para música eu sei que é 30 anos. E como eu cheguei já aqui com 30 anos, então já não tinha mais muito o que fazer. Então, eu me sustento
totalmente, integralmente com o meu trabalho. Fantástico, cara. E é possível, né? É super possível. É possível, cara. É possível, é possível. O que eu tenho hoje aqui na Itália é seria uma espécie de um MEI italiano, né? E eu presto serviços com esse MEI para uma orquestra, que é a orquestra onde eu recebo a maior parte, né, do dinheiro. Aí a orquestra da minha cidade, da cidade onde eu moro, nasceu uma nova orquestra recentemente, está na segunda temporada, e eles sempre me chamam como primeira viola, sempre. Então, e como eles me chamam como primeira viola e externa, então eu acabo recebendo mais. Demora um pouco, mas eles pagam melhor. E tem um terceiro grupo que é a Camerata. Eu toco numa orquestra numa outra região da Itália, que eles fazem uma média, eles fazem tipo uma, duas produções só por mês, mas é uma camerata fantástica. Tipo, se chama Colibri Ensemble. É uma orquestra pequena, tem no máximo 40 elementos, e eu faço cachê lá com eles, e é só, cara, é só gente boa, bicho. Lá é realmente o lugar, é o standard europeu que eu esperava. É isso. De qualidade. Assim. E aí lá também é cachê. É cachê. Então eles me pagam, eu faço o trabalho, depois de 10 dias tá na conta. Mas é sempre assim. Que massa, Renanzão. Cara, ó, todo mundo mandando comentário aqui. Bicho, você é um exemplo, Renan. Puta Não, merda, cara. obrigado. Você. Valeu, Lucão. Cara, eu vejo a galerinha às vezes 23, 22 anos, pô, eu tô ficando velho pra ir, isso, aquilo. Cara, não tem essa, não tem essa. Assim, tem que ver qual que é o tipo do estudo, né, Renan? Se vai para Sim, bacharelado, se vai para doutorado. Para mestrado, sim. por exemplo, aqui na Áustria, não sei como que é na Itália, mas aqui na Áustria é completamente livre. Eu fiz o meu mestrado com o Gustavo de Hipólito, ele estava com 38 anos, eu acho. Então, a galera... Aqui na Itália também. Aqui na Itália também. O mestrado é totalmente de boa, cara. É totalmente tranquilo, assim. Até mesmo a graduação você consegue fazer. Tem muitos casos aqui, porque como ela é uma Patrícia. Ai, cara, muito bom. Meus irmãos estão todos chegando É aí, cara. isso. Enfim, aqui na Itália tem até casos de pessoas que voltaram para a Itália, voltaram para o conservatório depois de anos que haviam deixado o conservatório. Esses tempos atrás mesmo, teve o caso de um clarinetista aqui que voltou para se laurear, né, para se graduar, com quase 50 anos. Porque ele tinha feito o conservatório quando era jovem, e ele desistiu da carreira de músico, mas ele continuou estudando ali o instrumento, participava. Aqui toda a cidade pequena tem a bandinha, né? Então eles têm sempre atividades do tipo. E aí, em um certo momento da vida, que ele estava cômodo, estava bem, ele pegou, vou me graduar. E aí, voltou para o conservatório e, cara, foi aceito uma boa, assim, não tem muito isso, assim. É lógico que se você vai, por exemplo, o Conservatório de Roma, eles têm limite de idade. Limite de idade. Eles têm um limite de idade. Se eu não me engano, 28 anos, uma coisa assim. Talvez o de Milão também tenha, por ser considerado um conservatório de ponta, né? Mas a maioria dos outros conservatórios são muito bons. E a coisa de você não escolher bem o conservatório, mas sim o professor, é porque você pode fazer aula com um professor fantástico num conservatório que é muito tranquilo, que tem um ritmo muito tranquilo. Cara, eu faço aula com uma professora maravilhosa, professora que... eu tenho aulas de altíssimo nível, cara, de muita qualidade, que eu às vezes escuto de amigos que estudam em lugares que são mais renomados e os caras não estão satisfeitos com as aulas que tem, sabe? Professor que são solista, isso e aquilo, todo pomposo, e quem dá aula é o assistente e Exato. na mão, né?
fica sem conseguir desenvolver, né? Cara, a minha professora nem tem assistente. Eu faço aula diretamente com ela. Assim, a gente se fala, ela, olha, estarei em matéria, ela viaja pra caramba, é solista. Ela viaja muito e ela sempre fala, olha, estarei em matéria do dia tal ao dia tal. A classe toda se organiza nos dias e horários de aulas. E E ela chega, quando ela salta uma aula, ou ela sabe que ela vai precisar saltar uma aula no futuro, ela adianta essa aula. E ela tem uma coisa que é ainda mais legal, que ela tem tanto gosto em ensinar, que às vezes você começa a fazer a aula e se o outro aluno da próxima aula não chega, ela continua te dando aula. Cara, eu já cheguei a fazer aula de 2 horas e meia. olha, E não é 2 horas e meia batendo papo, é 2 horas e meia falando de música, tocando aula, ela de pé com a viola na mão, mostrando as coisas, como que faz, como que estuda, como prepara, tudo. E assim, você sai até com dor de cabeça, você sai até zonzo da aula, de tanta informação. perguntar o nome você não sabe responder, né? Cara, eu já saí assim, teve uma vez que eu saí, a última aula que eu fiz antes das férias, eu saí assim da aula, cara, eu vou pra casa. Eu vou pra casa porque eu não tenho mais condições de fazer mais nada, eu não conseguia, não entrava mais nada. Cara, eu fui pra casa, eu cheguei em casa, deitei assim, fiquei um tempo na cama, assim, refletindo. Fui, fiz um café. E aí sim, eu peguei na viola novamente para trabalhar uma das milhares de coisas que ela me falou. Cara, Então, fantástico. é muita generosidade e muito gosto em ensinar. E aí é isso que eu falo. A importância de você escolher bem, cara, ser professor. Escolher bem. Mais importante do que o lugar, mais importante do que a instituição. O professor, cara. É melhor você estar num conservatório, numa escola de música menor, em tamanho ou mesmo em popularidade, tendo aulas fantásticas, do que estar num grande centro, sofrendo pra caramba e ainda não tendo prazer nem nas aulas. É, cara. É isso. Né? Deu a letra. É exatamente isso. É. É isso. É simplesmente puro mel. É isso. Puro mel. Mas por mel, é o mel do mel. Viu? E aí, estou para Itália, você tem na Suíça. E, cara, muitas vezes você deve se encontrar sozinho aí, né? Na cidade. Como que Sim. você fica emocionalmente com essa distância da família? Vamos falar um pouco de emocional, Renato. Cara, assim, tiveram várias coisas que eu fui obrigado, por assim dizer, a me desenvolver em pouquíssimo tempo. No período começou no período da pandemia, né? Eu e a Júlia, a gente ficou isolado dentro de casa mesmo. A gente morava na Liberdade. Nós ficamos ali isolados dentro de casa por quase 4 meses. Então, eu cheguei, eu tive, né, eu fiquei, nós ficamos doentes bem no comecinho, quando não tinha nenhum tipo de informação, quando estava todo aquele alvoroço. E a gente teve medo, nós tivemos medo. Eu fiquei muito mal. Teve um dia assim que eu me olhei no espelho, cara, eu juro pra você, eu tava verde. Eu tava verde. Eu juro pra você, eu fiquei muito mal. E aquela situação fez eu repensar várias coisas da vida. Uma delas, que vai diretamente na viola. Muitas vezes a gente se bloqueia porque a gente se compara com os outros. Né? Então você... meu, é uma grande besteira isso, porque as pessoas elas vêm de realidades diferentes, tiveram vidas diferentes, uma maneira e um modo de aprendizado diferente. E assim, eu muitas vezes eu me pegava eu caía nessa armadilha. Que eu olhava, via determinado amigo que tocou ali comigo, fazendo um negócio muito legal. Mas eu não sentia inveja, não é isso. Eu olhava e falava, putz, meu, queria estar fazendo isso daí, cara. E ficava assim, meu, por quê? Tipo assim, putz, meu, acho que eu não vou pra frente, né? Acho que eu não devo, acho que eu não toco assim
assim para conseguir, enfim, fazer as mesmas coisas. Então, muitas vezes eu me pegava nisso. E ali, naquele momento, eu comecei a repensar tudo isso. E aí eu parei. Eu falei, eu decidi que eu ia parar de me comparar com as pessoas. Que eu só ia me comparar comigo mesmo e ficar feliz com cada pequeno passo que eu fosse capaz de dar. Então, isso refletiu, falando da viola, e aí depois diretamente na minha vida. Então, aqui, muitas vezes, eu me vejo sozinho, mas eu tenho um objetivo. E nós, né, eu e a Júlia como casal, nós temos também objetivos. E o que a gente tem, a gente conversa sempre, a gente se ajuda, porque cada hora um está num momento um pouco mais complicado que o outro. Claro. A gente se ajuda para ter paciência. Cara, não adianta. Não adianta, para algumas coisas não adianta correr, né? Tem que ter paciência, vai acontecer, mas calma, talvez não é no seu tempo, não é no tempo que você quer, vai acontecer. Então, outra coisa que me ajuda é que a região onde eu moro na Itália, eu não diria toda a Itália, porque falar de toda a Itália é muito complicado, eles são tão diferentes de uma cidadezinha para outra, que é muito difícil a gente colocar todo mundo num balaio só. Balanço. Como no Brasil também, mas como a Itália é pequena, não se espera que eles que eles são tão diferentes de um ladinho para o outro. Exatamente. Vida na Europa não é fácil, mas é isso aí, é paciência e força um para o outro. É uma troca. E aí eu estou numa região, estou num lugar que as pessoas são mais abertas, são mais simpáticas. Isso me permitiu que eu conseguisse criar também meios sociais. Então, eu posso te dizer que eu tenho amigos aqui, que eu tenho colegas, que eu tenho uma vida. Não, a minha vida não é o conservatório, a minha vida não é a orquestra. Entende? Tem todo um contexto. Depois do concerto, a orquestra lá, o Colibri, a orquestra Pescara, é lindo, porque todos os dias a gente se reúne como eu disse, de 1 a 2 vezes por mês. E quando a gente se reúne, a gente ensaia das 10 da manhã às 18, 19 horas, depende. Então a gente toma café da manhã juntos, ensaia, almoça juntos, janta juntos, sabe? Passa muito tempo juntos, então você cria um ambiente de família, você tem amigos. Eu tenho amigos que a gente se fala, a gente se liga para conversar. Às vezes eu estou de boa em casa estudando viola ou assistindo alguma coisa, do nada liga um amigo. E aí, meu, como é que você tá? Tudo bem? Nossa, cara, meu, tá quente, né? Às vezes é só para falar de superficialidades, mas isso te ajuda a te manter com aquele sentimento, poxa, estou vivendo uma vida. Eu tenho uma vida. Né? Fica o propósito muito maior, né? Não é Sim, total. Pegar e ter experiências, né? Você tem trocas humanas, você aprende forma cultural, tal, é muita coisa. E quando você Sim. foi muito forte, então, cara, acho fantástico. Não, eu assim, vivo num lugar que eu consegui assim me aproximar das pessoas, consegui fazer amizades, ter amigos. As pessoas, por exemplo, o diretor do conservatório gosta de mim. Então, toda vez que tem alguma coisa que ele precisa de um violista, ele tenta me colocar. Ele tenta me colocar nisso. Então, e aí cai num outro momento também, porque eu muitas vezes não me desafiava, porque eu era cômodo. Eu achei um lugar de comodidade. Qual que é o meu lugar de comodidade? Cara, eu me sinto bem tocando em orquestra. Eu sou um cara que eu sou um músico, não violista, que quando, por exemplo, me colocaram para fazer primeira viola, eu nunca tive problema de tremer na base para fazer um solo, essas coisas que são normais. Mas é uma coisa que para mim era um lugar cômodo. E aí, por achar um lugar cômodo, eu falei, bom, eu tô bem, acho que eu não preciso nada mais do que isso. Cara, isso é um engano, isso é um erro, porque você precisa se manter desafiando. E eu vim com essa cabeça também para cá. Então, por exemplo, na orquestra jovem,
uma das oportunidades que eu deixei passar é que eu nunca fiz nenhum jovem solista. E é uma coisa que te faz crescer. Você chega na prova, lá na audição para os jovens solistas, ainda mais essa da Alzheimer, a gente sabe que o nível é alto há bastante tempo, há muito tempo. Cara, aquilo te faz crescer, aquilo te faz estudar um negócio de uma... Assim, chegar pronto, chegar num nível alto. Exato. Talvez no melhor nível que você poderia ter chegado naquele momento. Exato. E aí, eu vim muito com essa ideia. Falei, eu deixei algumas oportunidades passarem. Se eu ainda tiver essas oportunidades aqui, eu não vou deixar passar. E aí, quando eu cheguei aqui, cara, todo momento, toda oportunidade que tinha de tocar, porque o meu problema sempre foi assim, sentado, tá tudo certinho. Na hora de levantar, meu amigo, sempre foi um problema. E aí eu me coloquei à prova. Falei, olha, tudo que eu tinha de receio, de medo, ficou no Brasil. Agora é ir para cima. E aí eu comecei a me jogar. Então, eu consegui ganhar um concurso que não era nem de jovem solista, era um concurso de solista da orquestra. Aí eu toquei um concerto que era um concerto de um compositor daqui. Concerto difícil, cara. Concerto difícil. E eu estudei. Só depois que eu toquei o concerto que eu me dei conta. Eu falei, caramba, esse concerto foi difícil. Isso, cara. Cara, esse concerto foi difícil. E isso me fez crescer e isso causou também teve uma boa repercussão no entorno. Então eu consegui já, por exemplo, essa orquestra, quando me contratou, já me deu um contrato maior, já começou a confiar para me dar contrato, às vezes, de eventualmente fazer primeira viola, segunda viola, que são coisas que aqui na Itália tem um esquema de pontuação de trabalho. Uhum. Então todos os trabalhos que você faz pontuam para um dia lá na frente, se você for fazer um concurso público, você apresenta essas coisas e tudo isso serve como uma pontuação. Ok, ele está fazendo aqui esse concurso, mas ele tem essa experiência como primeira viola tutti, como viola não sei o quê. É tudo isso. É isso, Renanzão. Que demais. Que lindo, cara. Estou realmente muito feliz, né, de poder conversar com você. A galera está engajando, está conversando, estão falando. Cara, a última pergunta. Obrigado. Conta para mim qual que foi o momento que mais te marcou positivamente e valeu a pena ter ido para a Itália? Quando eu saí do Brasil, porque eu sou muito também ligado a sonhos musicais. Eu acho que se você, um músico, não tiver sonhos ali, musicais, de realização, de coisas que você quer tocar, enfim, eu não vejo muito sentido. Tem que ter paixão, cara. Tem que ter paixão. E quando eu saí do Brasil, tinha uma coisa que eu ainda não tinha feito. Parece uma besteira, mas para mim foi muito importante. Eu nunca tinha tocado a nona de Beethoven. E aí, eu, de repente, estava num concerto, né, na prova de orquestra, num ensaio de orquestra, numa igreja que estava fazendo um aniversário de 950 anos. E orquestra, coro, e de repente eu estava tocando a nona de Beethoven num país que eu sempre tive muito gosto, eu sempre tive muita admiração. Que eu jamais pensei que um dia eu moraria na Itália, mas eu sempre gostei muito da Itália. Eu sempre fui, de alguma maneira, ligado à Itália. Então, quando eu toquei, naquele dia, caiu uma ficha, assim. Caiu uma ficha. Caiu uma ficha que a minha vida tinha mudado e que nunca mais seria a mesma. Acabou. Começou um outro capítulo ali. E se valeu a pena, cara, eu acho que sim. Muito. Muito. Eu não teria conhecido metade, eu não teria aprendido metade das coisas que eu aprendi se eu não tivesse vindo. Eu toquei coisas tão bonitas, eu conheço pessoas tão boas. Conheci um outro mundo, tô na Europa, querendo ou não, isso ajuda muito. Essa música que a gente toca, que a gente faz, veio daqui. Então é legal você, às vezes, por exemplo, tá tocando numa ópera na Itália, Exato. né?
Tipo, a ópera nasceu aqui e falando a língua. Então tiveram várias coisas que se tornaram muito mais divertidas. Quando eu fui tocar a primeira ópera que eu toquei, né, lá, Tosca, você ouvindo o libreto, ouvindo os cantores e entendendo o que eles estavam falando. Tipo, Giannis Kiki, você entendendo que o texto que eles estavam cantando não era em italiano, era em toscano, você conseguia entender isso sem ninguém te falar. Você entendeu porque tem um jeito de falar, tipo, você aprendeu isso. E eram coisas que eu não fazia a menor ideia. Então, é sim um momento de enriquecimento também cultural, enfim, que provavelmente vai refletir no seu modo de viver e fazer música para o resto da vida. Então, zero arrependimentos. Por mais difícil que seja, não é fácil, mas zero arrependimentos, cara. Que maravilha, cara. Renanzão, eu vou pegar meu computador aqui, porque eu prometi para o Instagram que você ia responder umas perguntas. Eu acho que você já cobriu uma pá de pergunta aqui, ó. Ó, uma pergunta. Resposta: manda 3 universidades pra gente, os melhores conservatórios da Itália. Bom, levando em consideração que na conversa anterior eu disse que é preferivelmente, tipo assim, é melhor você escolher o professor do que o conservatório. Então, beleza. Dito isso, eu diria Santa Cecília, em Roma, Giuseppe Verdi, em Milão, e o Conservatório de Bari, também, aqui no sul da Itália. Então, eu te falei de 3 regiões diferentes. Eu te falei um do sul, um do centro, um do norte. Santa Cecília, em Roma, centro, Giuseppe Verdi, Milão, norte, e Bari, sul. Maravilha. Deixa eu ver se tem alguma outra que a gente não... Cara, a gente cobriu tudo. Absolutamente todas as perguntas, cara. Fala demais, cara, fala demais. Não é demais. Você fala bem, né? Nossa, cara, é isso. Foi uma maravilha, Renanzão. Muito obrigado, cara. bom, viu? Não, obrigadão você, cara. Obrigado e obrigado a todo mundo que perguntou, enfim, que ajudou também, né, a falar de coisas. Eu falei de algumas coisas aqui nessa live que eu acho que eu nunca tinha comentado, então eu considero isso uma coisa muito positiva. Não, uma maravilha. Muito obrigado a todo mundo pelas perguntas, pelos comentários aqui. Continua seguindo. Ó, sabadão, Renan, eu vou fazer uma live com o Venâncio, cara. Você lembra do Venâncio? Ele tá... Contrabaixista, que tá na França, não é? Tá tocando com a Filarmonia de Paris, cara. Bicho. Não, ele é... Não, ó, vou tá demais, cara. É isso. Não, é só. Não, tem mais. Meu, galera voando. Não, se você. Às vezes eu me assusto, positivamente, claro. Mas às vezes eu me assusto, cara, porque do nada tem uma tocando com orquestra. Essa Filarmônica de Paris, que, né? Per caridade, é uma grande orquestra, né? Tipo, você vê um colega, essa pessoa que tocou lá atrás, né, numa orquestra jovem contigo, tocando uma orquestra dessas, cara, é realmente... É para louvar de pé, igreja! Razão, um beijo enorme. Valeu, pra você. Muito obrigado. Um beijão, cara. Obrigadão, gente. Abração. Beijão. Obrigado.